Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Ele era apenas um homem negro parado em frente ao balcão. Horas depois, ele fecha a empresa. Numa manhã de outono, as calçadas do centro da cidade de Chicago vibrava sob os passos apressados dos trabalhadores de colarinho branco. O vento frio, carregado com um cheiro de asfalto molhado e café queimado, serpenteava entre os arranha-céus de vidro e aço. Na esquina da rua Monroe, o imponente edifício de consultoria Wallace Crane projetava sua sombra sobre os transeuntes vestidos com ternos justos e jaquetas de lã fina. No saguão envidraçado da empresa, tudo parecia coreografado. O piso de mármore branco brilhava como um espelho sob os calcanhares dos funcionários. Telas nas paredes transmitiam as palavras excelência, visão e liderança em repetição, enquanto jovens consultores em ternos de grife trocavam gentilezas enquanto tomavam cafés caros. Alguns riam sem sinceridade, outros digitavam febrilmente em seus celulares ou fingiam a urgência de uma ligação imaginária. Aqui, cada gesto parecia ponderado, cada olhar calculado. Neste templo de conselhos estratégicos, a aparência não era uma opção, era uma norma tácita. Não bastava ser competente, era preciso ter a aparência adequada. Ele era 8h45 quando um homem passa pelas portas automáticas. Caminhava em passo tranquilo, quase devagar demais para aquele lugar onde tudo se movia rápido demais. Alto, negro, com cerca de 50 anos, vestia um terno escuro perfeitamente passado, sem etiquetas ostentosas, e um longo casaco preto de lã que balançava suavemente a cada passo. Seus sapatos, simples, mas engraxados, revelavam atenção aos detalhes. Na mão direita, uma pasta de couro preta, sem logotipo. Tinha a postura de um homem que não tinha nada a provar, mas que estava sempre sendo questionado. Seu rosto exibia traços sutis de fadiga, rugas nos cantos dos olhos, pele levemente enrugada pelos anos, mas seu olhar estava intacto, direto, lúcido, penetrante. Ele parou em frente ao balcão de mármore cinza no centro do corredor, onde Emily Carter, a recepcionista icônica da empresa. Emily tinha a postura rígida de quem sabe ser a fiadora do primeiro filtro. Sua escova impecável e unhas feitas contrastavam com o ar casual que exibia. Ela mal tirava os olhos do celular, distraída, como se aquele homem não merecesse mais atenção do que uma entrega de suprimentos. Posso ajudar? Ela disse em um tom seco, quase desinteressado. Ele respondeu calmamente. Olá. Tenho um compromisso com o comitê executivo. Estou aqui para conhecer o Sr. Jenkins. Ela ergueu uma sobrancelha. Seu olhar deslizou do rosto dele para o casaco, depois para a mala. E, finalmente, implicitamente, para a cor da pele dele. Ela não disse nada, mas tudo já havia sido dito naquele longo segundo de silêncio. Aquele tipo de silêncio carregado, onde a suspeita precede a lógica. Tem certeza? Ela finalmente perguntou, parecendo incrédula. Você tem um cartão? Um crachá de convidado? Uma intimação oficial? Ele calmamente tirou uma pequena carteira de couro e apresentou um cartão de visita. Emily mal olhou para ele. Desculpe, mas sem validação em nosso sistema, não posso deixar você passar. E, francamente, você não parece alguém esperado em uma reunião executiva. Ele abriu a boca para explicar, mas ela levantou a mão como se fosse interrompê-lo. Escute, senhor. O senhor não pode simplesmente ficar aqui. Consultores precisam ser liberados pelo RH antes de entrarem. E o senhor certamente entende que, para esse tipo de reunião, espera-se que os palestrantes tenham, digamos, um certo nível. A palavra em pé ficou suspensa no ar por um momento, como um tapa contido. Então ela apertou um botão discreto. 2 seguranças brancos e corpulentos apareceram segundos depois, como se a simples visão de um homem negro parado no saguão fosse suficiente para disparar um alarme silencioso. Senhores, acredito que este visitante veio ao lugar errado. Um dos guardas se aproximou dele fingindo cautela. Senhor, vou pedir que você saia do local. Ele não gritou. Ele não protestou. Guardou o cartão de visita, fechou o casaco e pegou lentamente a mala. Ele olhou ao redor. Nenhum rosto familiar. Apenas olhares desviados. Risadas abafadas. Um estagiário sussurrou. Outro cara que acha que pode entrar em qualquer lugar.
E todos os outros fingiram que não viram nada. Neste salão onde tudo era fachada, ninguém percebeu que a história tinha acabado de entrar, que ela havia sido desprezada, e que ela retornaria. No piso superior, a sala de conferências do Consultoria Wallace cranebanhada por uma luz artificial fria e implacável. As grandes janelas salientes ofereciam um vislumbre do horizonte de Chicago, mas esse cenário luxuoso não era suficiente para mascarar a penumbra do ambiente. O longo carpete bege abafava os passos dos homens e mulheres de terno, ocupados, com os rostos marcados pelo cansaço, pelas preocupações e, acima de tudo, por uma ansiedade palpável. O silêncio pesado mal era quebrado pelo barulho abafado dos laptops e do folhear nervoso de papéis. A Wallace Crane não era mais o carro-chefe indiscutível da consultoria estratégica. A fuga de talentos, saídas sem reposição, contratos de alto perfil desaparecendo e um clima interno prejudicial minaram os alicerces da empresa. A confiança havia evaporado, substituída por uma tensão generalizada. No final da mesa oval, sob uma luminária pendente, estava Matheus Jenkins, presidente do comitê executivo, com o maxilar cerrado e as palmas das mãos suadas. Usava um terno impecável, mas a gravata frouxa revelava seu estresse. Durante semanas, circulava um boato: um grande investidor iria comprar a empresa, ou pior, liquidá-la. De repente, a pesada e sólida porta de carvalho se abriu. A atmosfera já pesada ficou ainda mais pesada. Emily Carter entrou correndo, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele voltou, com um advogado e 2 representantes da Avenue Capital. Matthew deu um pulo, surpreso, tentando entender. Quem voltou? Emily, desestabilizada, gaguejou, incapaz de continuar. Então a porta se abriu novamente e ele entrou. O mesmo homem. O mesmo casaco. Mas, desta vez, um distintivo dourado pendia de sua lapela, brilhando sob as luzes fluorescentes. Um silêncio glacial se instalou. Todos os olhares se voltaram para ele. Os sussurros se dissiparam. Bom dia, ele declarou com uma voz calma e segura, sem o menor traço de agressão. Sou Elaine Brooks, CEO da Ravenil Capital. Há 3 meses, adquirimos uma participação de 51% na Wallace Crane. Agora sou seu superior imediato. E hoje, vamos discutir o futuro desta empresa. O peso de suas palavras caiu como uma bigorna sobre os ombros dos presentes. Matthew empalideceu de repente, como se tivesse sido atingido por uma revelação brutal. O homem que eles haviam humilhado e expulsado naquela mesma manhã era agora aquele que detinha as rédeas do seu destino. Elijah sentou-se calmamente na ponta da mesa, desdobrando uma pasta grossa e cuidadosamente organizada. Esta manhã, cheguei sem avisar. Sem motorista, sem terno de 3 peças. Vim para observar. Não seus números, nem seus balanços, mas sua cultura. Seu olhar pousou em Matthew por um longo tempo. Então, ele percorreu a sala, encontrando o olhar dos diretores e, finalmente, o de Emily, encolhida num canto, com as mãos trêmulas no colo. Não fui recebido com desconfiança por ser desconhecido. Fui recebido com desconfiança por ser negro e por não me encaixar na ideia preconcebida de líder. Ele se levantou lentamente, enquanto a sala prendia a respiração. Vamos ser claros. Sua voz era firme e cortante. A Wallace Crane não será reestruturada. Será dissolvida. Contratos importantes serão transferidos para outras empresas. Mas esta sede aqui em Chicago será fechada. Esta empresa está morta. Suja de racismo estrutural, silencioso e cotidiano. As palavras ecoaram pela sala, carregadas de verdade, acusação e decepção. Não pagarei mais um centavo a uma casa que desconsidera seus fundamentos humanos. Você escolheu ignorar seu problema, camuflá-lo atrás de sorrisos forçados e palavras vazias. Vim para lhe dizer que já chega. Um silêncio mortal seguiu sua declaração. Matthew olhou para baixo, incapaz de responder. Emily mordeu o lábio, seus olhos cheios de vergonha. O vento do outono soprou por um momento pela janela entreaberta, fazendo tremer os papéis espalhados sobre a mesa. O veredito estava dado. Uma mudança radical havia começado. O velho mundo, o da cegueira e da desconfiança, estava desmoronando. Uma semana depois,
As manchetes dos jornais nacionais não deixaram dúvidas sobre a importância do evento. CEO negro demite gabinete de elite após ser vítima de discriminação racista. Nas páginas econômicas de Forbes, uma entrevista exclusiva com Elijah Brooks chamou a atenção. Sentado em um escritório iluminado e organizado, Elijah falou com rara sinceridade, sua voz calma, mas cheia de profunda emoção. Meu pai era zelador de um prédio modesto, um daqueles prédios anônimos que encontramos nos bairros operários de Chicago. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Cresci nesse ambiente, com a certeza de que, para progredir na vida, teria que trabalhar o dobro do que todos os outros. Um silêncio respeitoso envolveu a sala. Estudei em Harvard com bolsas de estudo, fazendo bicos, virando noites e momentos em que pensei que não duraria. Durante toda a minha vida, tive que provar que era digna de passar por uma porta, entrar numa sala de reuniões, usar aquele terno. Hoje, eu escolho quais portas fecho. Esta frase ressoou como um mantra, um grito de vitória, mas também um chamado à reflexão. Do lado de Wallace Crane, o terremoto foi profundo. Emily Carter perdeu o emprego. Sua carreira de recepcionista, pontuada por pequenos negócios e julgamentos precipitados, chegou a um fim abrupto. O outrora todo-poderoso Matthew Jenkins foi convidado a deixar a empresa. Com sua reputação manchada, ele caiu em silenciosa desgraça. No entanto, vários ex-funcionários, tomados pela vergonha e pelo remorso, escreveram para Elijah. Suas cartas eram sinceras, uma mistura de desculpas, arrependimentos e promessas de mudança. Alguns foram convidados a se juntar a outra subsidiária da Avenue Capital, mas com uma condição: concluiria um programa intensivo de treinamento sobre diversidade, inclusão e conscientização social. Este foi um novo passo para eles, uma jornada rumo a uma cultura corporativa que finalmente respeitava os valores humanos. A mensagem que Elijah levou além desse fechamento foi clara e repetida em todas as ocasiões públicas. Competência não se mede pela cor da pele. Quem julga pela aparência muitas vezes não sabe a quem está fechando a porta. Essa mensagem viajou por Chicago, abalou mentalidades e inspirou muitos atores do mundo dos negócios. Um ano se passou. No mesmo bairro de Chicago, onde antes ficava a sede moribunda da Wallace Crane, um novo prédio agora se erguia. Moderno, iluminado, aberto. O Centro Elijah Brooks para Empreendedorismo e Diversidade acabava de ser inaugurado. Um espaço dedicado à formação e incubação de jovens empreendedores oriundos de minorias, muitas vezes marginalizados pelos circuitos tradicionais de capital. Workshops, mentores, recursos financeiros, um espaço onde as ideias podiam crescer, onde os talentos eram incentivados e respeitados. Acima da grande porta de madeira maciça, uma citação simples e poderosa gravada dava as boas-vindas aos visitantes. Respeito não é devido aos ricos. É devido a todos os seres humanos. Sempre. Respeito não é devido aos ricos. É devido a todos os seres humanos. Sempre. Essa frase rapidamente se tornou um símbolo, uma inspiração para toda uma geração que queria construir um futuro mais justo.